Você já parou para considerar como o silêncio pode ter um impacto revolucionário em nossas vidas? Neste vídeo, vou compartilhar com você por que adotar momentos de silêncio é uma verdadeira dádiva. No entanto, a intenção não é te deixar sem fala, mas sim te convidar a refletir profundamente antes de expressar algo. Afinal, falar da maneira certa e no momento adequado é uma habilidade valiosa. Portanto, ao longo deste vídeo, vou revelar 6 vantagens ocultas do silêncio. Antes de prosseguirmos, é importante ressaltar que há momentos em que o silêncio pode não ser a escolha mais sensata. No entanto, quando empregado de maneira estratégica, ele pode trazer benefícios significativos. Portanto, peço que você esteja completamente focado durante todo o vídeo, pois cada uma dessas dicas possui extrema relevância, do início ao fim. Permanecer em silêncio também oferece vantagens em termos de criatividade, saúde mental e prática espiritual. Começando agora, exploraremos o poder oculto do silêncio. Número 1. O silêncio fortalece os relacionamentos e a comunicação autêntica. Em um mundo repleto de distrações e ruídos constantes, a prática deliberada do silêncio pode revolucionar a forma como nos relacionamos com os outros e como nos comunicamos de maneira autêntica. Ao nos permitirmos momentos de silêncio durante interações sociais, abrimos espaço para ouvir verdadeiramente as palavras e os sentimentos dos outros. Como a renomada especialista em comunicação não verbal, Deborah Tannen, sugere, muitas vezes nossas respostas impulsivas ou rápidas podem obstruir a compreensão mútua e resultar em mal-entendidos. No entanto, ao praticarmos o silêncio antes de responder, demonstramos respeito pela perspectiva do outro e nos capacitamos a oferecer uma resposta mais bem pensada e cuidadosa. O silêncio também nos ajuda a cultivar a empatia. Estudos conduzidos pelo renomado psicólogo Paul Ekman revelaram que a linguagem corporal e as expressões faciais têm um papel crucial na transmissão de emoções. Ao nos permitirmos ficar em silêncio e escutar, estamos dando espaço para que os outros compartilhem suas experiências, pensamentos e emoções. Isso pode criar um ambiente de confiança e conexão mais profunda. Às vezes, as palavras não são necessárias para expressar solidariedade e apoio. A presença silenciosa pode ser mais reconfortante e significativa. Além disso, o silêncio pode ser um antídoto para conflitos e discussões acaloradas. Em momentos de tensão, escolher permanecer em silêncio por um instante pode ajudar a dissipar a raiva e permitir que ambas as partes se acalmem antes de retomar a conversa. O famoso autor e terapeuta de casais John Gottman enfatiza a importância de pausas silenciosas durante discussões para evitar escaladas emocionais e permitir a comunicação produtiva. O silêncio também nos convida a reconhecer e abraçar as lacunas nas conversas, deixando espaço para o entendimento mútuo crescer. Ao permitir que o silêncio se torne parte integrante de nossas conexões com os outros, estamos investindo na qualidade de nossos relacionamentos e na construção de uma comunicação mais autêntica e significativa. Número 2. O silêncio potencializa a criatividade. Albert Einstein, o renomado físico e matemático, proclamou que o silêncio serve como um catalisador para a mente criativa. Em momentos em que uma ideia se esquivava dele, Einstein optava por interromper seus pensamentos, entrando em um estado que ele mesmo nomeava de imersão no silêncio. Nesses intervalos, ele confiava que a informação correta eventualmente se manifestaria. Assim como outras mentes excepcionais, Einstein valorizava a solidão e fazia uso do silêncio em seu processo criativo. David Rock, diretor executivo do Instituto de Neuroliderança, compartilhou suas perspectivas em um artigo na Psychology Today, destacando que uma mente aberta está associada a uma mente serena. Investigações científicas se debruçaram sobre o chamado momento da revelação, no qual uma ideia ou solução criativa emergem de maneira espontânea. Tais momentos reveladores envolvem conexões mais sutis e menos aparentes entre neurônios, frequentemente obscuras diante da predominância de sinais mais intensos no cérebro. Rock sugere que as ideias se manifestam quando o nível geral de atividade cerebral está baixo, algo comum quando estamos engajados em tarefas que exigem pouco esforço mental, nos concentramos em atividades repetitivas ou simplesmente nos encontramos em estados de relaxamento.
A tranquilidade é um solo fértil para a geração de ideias, uma vez que a própria natureza das ideias é pacífica. Assim, parece ser essencial criar as circunstâncias apropriadas para acalmar a mente. Essas circunstâncias variam para cada indivíduo, podendo envolver uma caminhada contemplativa, práticas repetitivas de exercícios ou a audição de música relaxante. Para outros, como no caso de Einstein, a imersão no silêncio e na solidão era a chave para desvendar sua criatividade. Ao observarmos muitas das mentes brilhantes do passado, como Isaac Newton, Elizabeth e Nikola Tesla, notamos que muitas vezes escolhiam a solitude em locais serenos como seu ambiente de trabalho. Número 3. Quanto mais reservado você se mantiver, mais estará aberto para escutar. O místico e poeta Rumi notou certa vez que, ao nos tornarmos mais silenciosos, nossa capacidade de escuta se amplia. Uma perspectiva mística nos mostra a essencialidade da escuta para nos aproximarmos de um entendimento transcendente. Em nosso estado de quietude, deixamos de lado o peso das palavras e nos tornamos receptivos a outras formas de comunicação que antes eram abafadas pelo constante tumulto verbal. Essas formas de comunicação podem se originar em nosso interior. O filósofo Emerson descrevia isso como um conhecimento intrínseco. A eficácia de nossa audição depende do nosso silêncio, tanto internamente quanto em relação ao mundo exterior, nos tornando sensíveis ao nosso entorno e atentos às nuances que nossos sentidos captam. Através dessa sintonia, adquirimos conhecimento e, com o tempo, amadurecemos em sabedoria. A recusa em silenciar nossa mente nos leva apenas a compartilhar o que já conhecemos, sem espaço para aprender algo novo. O antigo filósofo Pitágoras uma vez expressou: "O tolo se revela por suas palavras, o sábio pelo silêncio." De forma semelhante, Lao Tzu escreveu: "Aqueles que sabem não falam, aqueles que falam não sabem." Ao mantermos um estado de silêncio, abrimos espaço para uma aprendizagem profunda sobre o ambiente que nos cerca, identificando ameaças e oportunidades que poderiam passar despercebidas caso estivéssemos imersos em conversas incessantes. Além disso, nos damos a chance de coletar informações a nosso respeito. Muitas vezes, estamos tão absorvidos em pensamentos e análises que bloqueamos as vozes interiores que tentam nos transmitir mensagens valiosas. Segundo Buda, não somos nossos pensamentos. Ao nos aquietarmos e observarmos nossos pensamentos, descobriremos que todas as nossas concepções e identificações são efêmeras. Assim, ao permanecermos em silêncio, conseguimos enxergar a natureza ilusória dos pensamentos, reconhecendo-os pelo que são. Número 4. O silêncio promove a autoconsciência e a paz interior. Além dos benefícios já mencionados, o poder do silêncio também se estende ao aprimoramento da autoconsciência e à busca por paz interior. Quando nos permitimos momentos de silêncio, temos a oportunidade de nos desconectar das distrações externas e nos voltar para dentro de nós mesmos. Essa introspecção silenciosa nos ajuda a compreender nossas emoções, pensamentos e comportamentos de uma maneira mais profunda. Ao nos afastarmos do ruído constante, podemos sintonizar nossa atenção para as mensagens internas, que muitas vezes são abafadas pelo tumulto do mundo exterior. O silêncio nos convida a confrontar nossos medos, desejos e anseios internos, nos dando a chance de encontrar clareza e discernimento. A prática do silêncio também é um componente essencial de várias tradições espirituais e filosóficas, incluindo o budismo, o taoísmo e o mindfulness. Através da meditação silenciosa e da contemplação, podemos alcançar estados mais profundos de calma e equanimidade. Isso nos ajuda a lidar melhor com o estresse, a ansiedade e as demandas da vida moderna. Além disso, o silêncio nos ajuda a cultivar uma relação mais autêntica e compassiva conosco mesmos e com os outros. Quando praticamos o silêncio, estamos mais propensos a ouvir atentamente as necessidades dos outros, a compreender suas perspectivas e a responder com empatia. O silêncio nos ensina a ser mais presentes no momento e a honrar a singularidade de cada experiência. Incorporar o silêncio em nossas vidas diárias nos capacita a enfrentar os desafios com mais serenidade e a abraçar a plenitude de nossa existência com um coração aberto e tranquilo.
Número 5. O silêncio possui o poder de transmitir uma mensagem impactante. Em diversas ocasiões, o silêncio consegue comunicar de forma mais intensa do que o uso de palavras. Ao responder com silêncio em vez de palavras, ao inserir pausas apropriadas durante as conversas, conseguimos efetivamente nos comunicar sem falar ou escrever. Exemplos dos rituais silenciosos holandeses ilustram como o silêncio pode criar uma mensagem poderosa. Por meio do silêncio, conseguimos expressar o que o discurso não pode abranger por completo. As muitas palavras pronunciadas, ideias compartilhadas e promessas feitas frequentemente não conseguem capturar a totalidade da experiência humana. No contexto de uma conversa, também é notável o poder do silêncio. Mark Twain, renomado autor norte-americano, afirmou que a palavra correta pode ser eficaz, mas nenhum termo é tão poderoso quanto uma pausa bem colocada. Pesquisas acadêmicas indicam que após aproximadamente 4 segundos, o silêncio durante uma conversa se torna desconfortável. Utilizar pausas apropriadas durante a comunicação é uma ferramenta valiosa para alcançar seus objetivos. A incerteza gerada pelo silêncio em uma conversa pode provocar desconforto e levar as pessoas a questionarem: será que disse algo errado? Ou, será que essa pessoa não gosta de mim? O que acontecerá a seguir? Como resultado, a pessoa que é alvo desse silêncio pode tomar decisões apenas para dissipar o desconforto do vazio comunicativo. E essa escolha pode ser benéfica para quem escolhe guardar silêncio no momento apropriado. Outro aspecto vantajoso de manter o silêncio durante as conversas é que é uma abordagem mais segura em algumas situações. Tudo o que dizemos pode fragilizar nossa posição. Por exemplo, se estamos envolvidos em uma discussão sobre um tema que desconhecemos, é mais poderoso ouvir. Isso não somente oferece a oportunidade de aprender, mas também evita que nos exponhamos como ignorantes ao tentar parecer especialistas em algo que não dominamos. A escolha de permanecer em silêncio demonstra nosso interesse e disposição para ouvir, algo que frequentemente é valorizado pelas pessoas. Como mencionou o escritor romano Publio Cyrus, muitas vezes me arrependo de ter falado, mas nunca de ter guardado silêncio. Número 6. O silêncio promove o aprimoramento do bem-estar. Em meio a um mundo agitado e uma mente tumultuada, o silêncio se apresenta como um refúgio. Experiências compartilhadas por diversas pessoas ao longo dos séculos nos revelam que o silêncio desempenha um papel fundamental em acalmar nossas mentes inquietas. Estudos apontam que o silêncio tem a capacidade de relaxar a mente, aprimorar a qualidade do sono e atenuar problemas de insônia. Uma pesquisa revelou que meros 2 minutos de silêncio geram um efeito mais sereno do que ouvir músicas relaxantes. Além disso, investigações científicas demonstram que a exposição constante ao ruído ambiental eleva os níveis de hormônios do estresse, podendo interferir na estrutura do sono. A visionária reformista social inglesa Florence Nightingale, pioneira da enfermagem moderna, proclamou de maneira contundente que não há negligência mais cruel que podemos infligir a enfermos ou indivíduos saudáveis do que o ruído. Enquanto o barulho frequentemente denota o funcionamento de máquinas e a atividade da tecnologia que criamos, subestimar seus efeitos é um erro grave. O ruído causa danos e prejudica nossa capacidade de desempenho. Portanto, diante da torrente nociva de informações constantes, momentos de silêncio despertam aprimoramento no bem-estar e no desempenho global. O silêncio é minimalista e vazio, porém detentor de imponência e poder. Embora não possamos exprimir o silêncio em palavras, todos nós o compreendemos. Ele é envolvente, revestido de mistério e simultaneamente claro e reconfortante, ainda que em certos momentos possa ser doloroso. Sua quietude é proveitosa, conferindo-lhe uma utilidade surpreendente. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Ansiamos por ouvir sua visão sobre o poder oculto do silêncio. Compartilhe suas impressões nos comentários. Se é sua primeira vez conosco, inscreva-se para explorar juntos os caminhos da sabedoria inabalável. Até breve.